porque a sustentabilidade é um dos eixos centrais das políticas do Ministério da Agricultura e Pecuária. E no atual Plano Safra foi destaque mais uma vez. Claro, os recursos são maiores e os projetos de incentivo também aumentaram para a próxima temporada. Então, podemos citar a recuperação ambiental e a produtividade do setor agropecuário por meio da restauração de áreas degradadas. Mas quem vem analisar essas iniciativas apoiadas pelo pacote do agro é Leila Rafuk, que é co-líder da Força-Tarefa Finanças Verdes da Coalizão Brasil e sócia-gerente da consultoria Agroícone. Seja muito bem-vinda, boa tarde, espero ter acertado no seu sobrenome. Perfeito, Fábio. Boa tarde, amigos do AgroMais. A satisfação é toda nossa, porque realmente a gente vem tratando sobre o Plano Safra antes do anúncio e depois. E é interessante que a cada entrevista a gente vê um ponto sendo ressaltado. Essa questão realmente da sustentabilidade, eu acho que salta aos olhos assim que a gente dá uma lida no plano, né? Porque ele começa a querer incluir o produtor nos ARCs, antes uma prioridade da agricultura familiar, agora empresarial também tem que estar dentro do zoneamento climático, né? Mostrando que realmente o investimento pode dar certo devido a questões ambientais daquela região. Nós temos também aí a questão do baixo carbono, né? Investimentos para que realmente haja um plantio mais sustentável, um cuidado maior com o solo, com os recursos hídricos. Parece que o Plano Safra ele vem nessa direção, já que estamos tão próximos da COP30, mas nessa direção de mostrar para todos que realmente há uma responsabilidade dentro do agronegócio brasileiro, né? Exato, Fábio. A gente vê uma melhoria contínua, né, do Plano Safra nesse direcionamento, promovendo a sustentabilidade no campo. Importante ressaltar, né, que a agropecuária ela sempre está em jornada de sustentabilidade e o Plano Safra veio para trazer os recursos necessários tanto para os investimentos, para a transição produtiva e tecnológica para sistemas mais sustentáveis, usando como exemplo, né, um dos programas que fazem essa transição, que incentiva essa transição, é o Renovagro, antigo programa BC+, e a gente vê esse foco importante, quer dizer, houve uma redução do volume de investimentos disponibilizados para o Plano Safra da Agricultura Empresarial, mas o Renovagro manteve o crescimento contínuo. Então, um aumento de 6%, não é? Menos do que a gente esperava, mas numa tendência distinta do volume de investimento para a agricultura empresarial. E para o Plano Safra da Agricultura Familiar, mantiveram-se as condições de financiamento, porque a gente chama de linhas voltadas à sustentabilidade para a agricultura familiar dentro do PRONAF, semiárido, bioeconomia, floresta e agroecologia. Então, juros de 3% ao ano. Então, a gente teve aí um direcionamento importante. E sobre o zoneamento agrícola de risco climático, é algo que a gente vem defendendo já há algum tempo. Vale dizer que existem, sim, questões, né, talvez dificuldades de se fiscalizar o cumprimento das janelas de plantio, porém, a gente vê com bons olhos que é um início aí, o ponto base para iniciar a gestão de risco climático da produção, né? Apesar de que a gente ainda carece de outros instrumentos de gestão de riscos, como o seguro rural. Mas é válido ressaltar que quanto menor o risco climático, né, menor o impacto produtivo no final da safra em termos de redução de produção e produtividade. É uma segurança para os dois lados, né? Para quem pede o investimento e para quem concede o benefício, né? O financiamento. Então, quer dizer, realmente, a gente está vendo que as mudanças no clima já são tão fortes, né? Que é necessário realmente que haja
essa atenção antes mesmo de plantar, antes de escolher ali a área e qual a cultura a ser colocada naquele espaço. Leila, eu quero chamar a atenção só para um detalhe aqui, com dados, né, oficiais. O Brasil possui cerca de 280 milhões de hectares destinados à agropecuária. 165 milhões para pastagem, né? São para as pastagens. E aproximadamente 82 milhões de hectares estão com algum grau de degradação. E aí o programa traz essa meta, né, de resgatar esses terrenos, né, pelo menos até 40 milhões de hectares. E eu acho que é uma responsabilidade, né? O Plano Safra tenta colocar para que seja na pesquisa, seja o produtor, que realmente esses locais voltem a serem utilizados, não apenas ignorados, esquecidos, por talvez a terra não ser tão fértil quanto antes, né? Perfeito, quer dizer, as pastagens degradadas, ao mesmo tempo que é um problema que a gente precisa olhar, é a grande oportunidade para incorporar sistemas produtivos sustentáveis e aumentar a produtividade da própria pecuária, tá? Então, muitas áreas estão em algum grau de degradação e possuem um alto potencial de conversão para esses sistemas sustentáveis. Agora, isso custa bastante dinheiro, tá? A gente fez uma estimativa com cerca de 28 milhões de hectares de pastagens com algum grau de degradação possuem potencial hoje para serem convertidos em relação ao acesso a mercado, aptidão agrícola, ou seja, eles estão prontos para serem convertidos. E uma estimativa mínima aí de necessidade de investimentos para cerca de 23 milhões de hectares, a gente está falando de 190 bilhões de reais de investimento, ou seja, são números bastante expressivos. E é um desafio para o produtor rural fazer todo esse investimento e também isso dificilmente vem todo esse recurso para o Plano Safra. Então a gente vê o Ministério da Agricultura com esses programas, né, a iniciativa Caminho Verde Brasil vem tentando buscar recursos para canalizar para a recuperação e conversão dessas pastagens degradadas, né? Esse é o grande potencial para a gente consolidar a nossa expansão produtiva, a nossa expansão de forma sustentável, convertendo essas áreas hoje com baixa produtividade, mas com alto potencial produtivo e com o tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Verdade. Por isso que é a questão da integração lavoura, pecuária, floresta, né, pode ser uma medida que seja tomada antes, né, justamente para que se evite qualquer, talvez, degradação de uma área que foi usada na pecuária. Mas olha só, Leila, essa questão também das sementes e mudas, você vê com bons olhos, eu digo assim, questão de futuro, né? Às vezes planta-se aqui, mas a gente só vai colher lá na frente. Mas é isso, talvez um programa específico para incentivar o acesso pode realmente ajudar, talvez até sendo integrado com essa questão de recuperação de algumas áreas, né? Exatamente. A gente tem o crédito rural, ele traz financiamentos para diversas finalidades, né? E a questão ambiental tem sido cada vez sendo incorporada cada vez mais dentro do Plano Safra. Então, dentro do Renovar Agroambiental, por exemplo, a taxa de juros que, infelizmente, tiveram que subir nesse ano safra, de 8,5% ao ano, também pode ser implementado viveiros de mudas para fins de regularização ambiental, ou seja, para recuperar APP e reserva legal. Isso é um ponto positivo também, que se o produtor precisa recuperar uma APP ou reserva legal, ele pode financiar a produção de mudas dentro da sua propriedade e também até fornecer
aí para os seus vizinhos também fazerem essa recuperação ambiental. E voltando aí nas pastagens, né, quer dizer, tanto a recuperação e conversão para sistemas sustentáveis e sistemas integrados que são muito falados, né, integração lavoura-pecuária, pecuária-floresta, lavoura-pecuária-floresta, não só faz bem para o meio ambiente, mas também para a diversificação produtiva e de renda da propriedade, né, quer dizer, isso é uma diversificação econômica dentro da propriedade, na qual o produtor ele vai ter mais de uma opção aí de produto para vender no mercado. E junto com ele, a própria conservação, né, das APPs e reserva legal, que também ele pode acessar o crédito para fazer essa regularização. É muito interessante também essa questão do rotacional, né, que é permitido nessas áreas, sendo mais uma opção de renda naquele momento que o gado já houve um movimento dele para uma outra área da propriedade. É realmente sensacional a forma como as pesquisas vão mostrando as eficiências do nosso campo, do nosso agro e que é possível aplicar. Leila, vamos então aguardar que o Plano Safra realmente seja posto em prática. Planejamento é ótimo, mas realmente tem que ser ali, colocado na terra e que o produtor tenha acesso realmente aos recursos. A gente vai aguardar essa questão e vamos ver como é que vai se desenvolver o Plano Safra daqui por diante. Muito obrigado pela sua participação, um bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Obrigada, igualmente.